Prefeito de Santo Antônio do Descoberto é afastado do cargo por comissão de vereadores. Câmara dos Vereadores investiga denúncias de abandono feitas por um morador da cidade. Polícia Civil apreende meia tonelada de maconha em Novo Gama. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Boa noite. Um morador de Santo Antônio do Descoberto fez uma denúncia contra o prefeito da cidade. Ele dizia que a cidade estava abandonada. O caso foi parar na Câmara de Vereadores, que por unanimidade decidiu afastar o chefe do executivo. Na denúncia, um morador de Santo Antônio do Descoberto reclamava da situação das ruas da cidade, do atraso no pagamento dos servidores e de outras supostas irregularidades. O mau uso do dinheiro público, compra de máquinas e está deteriorando no tempo, buracos na cidade, o cemitério, o abandono do cemitério e o repasse do dinheiro do SAD prévio. O pedido de afastamento do prefeito Adolfo von Lorrimann foi aceito por unanimidade pelos 15 vereadores da Câmara Municipal de Santo Antônio do Descoberto. Mas o processo de cassação do mandato ainda está em andamento. Segundo o presidente da comissão que investiga as supostas fraudes, o prefeito vai ficar afastado por 45 dias. Nesta quinta-feira, ele será ouvido. Depois, ele tem um prazo de 5 dias para apresentar sua defesa. A previsão é que o processo termine até o fim deste mês. Ele vai ter mais 5 prazos para fazer as alegações finais e nós teremos os dias para fazer o parecer pela cassação ou pelo arquivamento da denúncia. No lugar dele, assumiu o vice-prefeito Leandro Caldato, empossado no fim da manhã de hoje. Nós tentamos entrar em contato com o prefeito Adolfo von Lorrimann e com a assessoria dele, só que até agora não tivemos retorno. A polícia prendeu 2 homens suspeitos de tráfico de drogas. Segundo as investigações, eles praticavam esse crime em Lusiânia, Santo Antônio do Descoberto e em Brasília. Sérgio Matheus Pereira da Silva, de 20 anos, e Vitor Hugo Pereira de Oliveira, de 18, foram vistos pela polícia em atitude suspeita no bairro Boa Vista, em Novo Gama. Ao efetuar a abordagem, encontramos com o Vitor uma quantia de equivalente a R$ 900 e com o Sérgio uma quantia equivalente a R$ 1.900. Fizemos as perguntas de praxe que a equipe faz e ele não soube responder, demonstrou certo nervosismo. Na casa de um deles, a polícia encontrou quase 700 gramas de maconha e uma balança de precisão. O material estava escondido em uma mochila. De pronto, a equipe foi até a casa dele, onde a avó dele permitiu a entrada da polícia. De certo, ela nos informou que não sabia nada que ele poderia ter de errado na casa. Os 2 devem responder por tráfico de drogas e foram levados para a delegacia de Novo Gama. E veja a seguir, a operação das polícias militar e federal apreende mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Agora são 7h24. A gente volta já. Uma ação integrada das polícias militar e federal desarticulou um grupo criminoso que contrabandeava mercadorias no Paraguai, no estado de Goiás. A operação foi desencadeada na madrugada de hoje na GO 060 em Santa Bárbara de Goiás. Policiais militares e federais apreenderam 3 carros carregados de produtos eletrônicos e cigarros vindos do Paraguai. 3 pessoas foram presas em flagrante. Elas devem responder por contrabando, descaminho e associação criminosa. A Polícia Civil no DF prendeu hoje 9 pessoas suspeitas de tráfico de drogas. Segundo as investigações, o grupo fornecia drogas para a cidade do Rio de Janeiro. A toda hora, presos chegavam na 5ª Delegacia na Asa Norte. Com eles, os policiais recolheram drogas, dinheiro, balança de precisão. As prisões no DF aconteceram nas Asas Sul e Norte, no Guará, em Samambaia, Taguatinga, Paranoá e Águas Claras.
Lá, os policiais prenderam um traficante de drogas sintéticas. Ele contou que aprendeu a produzir as drogas na Califórnia, nos Estados Unidos, onde morou por 11 anos. Tinha até grupo que vendia as chamadas maconhas gourmet. É uma maconha geneticamente modificada, ela tem um potencial maior de THC e ele também produzia esse tipo de droga para vender por um valor bem mais alto. A mega operação recebeu o nome de Sem Fronteiras e também prendeu traficantes em Alto Paraíso, em Goiás, e Foz do Iguaçu. Nessas imagens que estavam no celular apreendido pelos investigadores, o traficante ostenta uma arma e até 2 fuzis banhados a ouro dentro de um carro. Segundo os investigadores, o grupo não agia só no DF. Eles também forneciam armas de grosso calibre e até 100 quilos de cocaína por mês para abastecer facções criminosas no Rio de Janeiro. Nós apuramos, a droga ela é originária do Paraguai. Em Foz do Iguaçu era feita a sua embalagem, a sua separação encaminhada para os estados. Não são traficantes de esquina, não são traficantes que trabalham no varejo, são pessoas que fornecem droga para outros traficantes. Acreditamos que com a retirada desse grupo, irá pelo menos por um tempo aqui diminuir o comércio de drogas aqui no Distrito Federal. A operação envolveu mais de 80 policiais e as investigações começaram há 8 meses. É um desdobramento da Operação Delivery, que no ano passado prendeu 24 pessoas suspeitas de tráfico de drogas na área central de Brasília. Os presos vão responder por associação para o tráfico e tráfico de drogas, com pena de até 25 anos de prisão. Um homem foi violentamente espancado em Itapuã, no Distrito Federal. A polícia registrou o caso como roubo, mas há suspeitas de homofobia. O crime foi na última quinta-feira, nesta rua no Itapuã. Depois de sair desse bar por volta de 3 horas da madrugada, Charles foi agredido. Lembro defender meu rosto, que já estava machucado devido da pancada da primeira porrada na cabeça. E são pequenas lembranças da qual eu me lembro desse ocorrido. Foram 7 pontos na sobrancelha e na boca. Ele também teve as mãos feridas e ficou 2 dias sem conseguir abrir os olhos por causa dos machucados. Não sei qual foi o motivo que ela teve para fazer isso comigo. E espero que essa pessoa ponha na consciência que não é pela minha opção sexual que ele tem direito de me agredir. Uma pessoa que passava pela rua chamou o SAMU e ele foi levado para o hospital do Paranoá. A roupa de Charles ficou assim. O crime está sendo investigado pela Delegacia do Paranoá como roubo a pedestre, já que o agressor levou o celular de Charles e pode ser enquadrado como homofobia. A chefe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Orientação Sexual fala que esse tipo de crime é motivado por ódio e intolerância. Crimes muito cruéis, com muita violência, porque o autor realmente ele quer deixar essa sua insatisfação, esse seu ódio, por isso chamado crime de ódio, toda essa sua marca, dizendo que ele não tolera, aí realmente é não tolerar, né? Não respeita, não tolera, conviver com a diferença. Em instantes, Polícia Civil apreende mais de meia tonelada de maconha em Novo Gama. E ainda, você vai ver dicas de um especialista para que motoristas e pedestres evitem atropelamentos. Agora são 7h, 7h30 na verdade. Nós voltamos já. A Polícia Civil apreendeu cerca de meia tonelada de maconha em Novo Gama. 2 homens foram presos. São quase 600 quilos de maconha, droga que pode ter saído do Paraguai, atravessado Mato Grosso e quase todo o estado de Goiás. Mas a polícia já vinha monitorando os traficantes e aguardava o exato momento em que eles chegariam na cidade de Novo Gama. A gente recebeu essa informação há cerca de 10 dias atrás, que foi o que desencadeou essa investigação nossa. E o destino final dela seria Novo Gama, né? No bairro Lunabel. Eles alugaram uma casa lá para armazenar essa droga, ficaria ali por um curto espaço de tempo. E depois eles iriam distribuir essa droga. Daniel Rodrigues de Melo, de 31 anos, e João Lucas Rodrigues da Silva, de 21, foram presos em flagrante. Um deles estava neste carro, com este simulacro de arma de fogo. Esse carro veio na frente, se vindo de batedor, né, para vigiar
eventual blitz de alguma força policial. Essa droga estava escondida em um fundo falso dessa Kombi. Dá para ver que o veículo não é muito novo. Por isso, em boa parte do trajeto, ele estava sobre um guincho. Ou seja, os criminosos tentaram de tudo para entregar a encomenda. A droga apreendida seria distribuída para as cidades de Novo Gama e Valparaíso, no entorno, além do próprio Distrito Federal. O valor dela está estimado em mais de R$1 milhão. Eles estão sendo autuados e vão ser indiciados por tráfico e associação para o tráfico. Os meses de março e abril foram de muita chuva este ano. Por causa disso, as lavouras foram prejudicadas e a oferta de frutas e legumes diminuíram e o preço aumentou. Quem vai à feira já sentiu a diferença nos preços. As folhagens hortaliças como brócolis, alface, essas coisas aumentaram muito o preço, está bem mais caro. Principalmente o tomate subiu bastante. Esse tipo de alimento a gente come mesmo, substitui por outro. O tomate foi o que mais teve aumento no mês de abril. A média foi de 49%. Antes era vendido a R$ 3,00 o quilo e agora tem produtor vendendo até a R$ 6,00 o quilo. O preço do maço do brócolis também subiu, uma diferença de quase 28%. E a couve-flor está 17% mais cara. Nas frutas, o maior aumento de preço foi na melancia, 21%. E o morango teve alta de 18%. Mas esses valores podem variar de um dia para o outro. Saindo da roça, a quantidade suficiente, com qualidade, de um dia para o outro já começa a chegar aqui e baixar o preço. É a quantidade, é a lei da oferta e procura. Mas por que os preços de algumas frutas e legumes estão tão altos? Viemos até o campo para ter uma explicação. As chuvas dos meses de março e abril prejudicaram muito a lavoura. Para a gente ter uma ideia, olha só como é que estão os pés de morango. Morreram ou tiveram que ser replantados. O excesso de chuva dificulta a produção, dificulta a colheita, muitos perdem a sua colheita, muitos colhem menos, então isso acarreta várias coisas que dá aumento de preço. O seu Valdir começou a plantar morangos em janeiro. Esperava fazer as primeiras colheitas nesse mês, mas ficou só na vontade. Essa época já era para mim estar colhendo morango de vento em popa. E não é o que aconteceu. E não é exatamente como você está vendo, não é o que aconteceu. Por conta do grande prejuízo, ele começou a plantar mandioca, milho e abobrinha. Com as chuvas, seu Valdir perdeu 50 mil pés de morango. E agora, do jeito que está, por mais que ele venha produzir daqui para frente, eu não consigo recuperar esse prejuízo. Os atropelamentos aumentaram em várias cidades aqui da região. Muitas vezes, a culpa não é só do motorista. O pedestre também anda um pouco distraído. Hoje, a equipe da TV Anhanguera foi saber com um especialista em trânsito como o motorista pode evitar acidentes, principalmente quando dá ré. Tem dicas para os pedestres também. Foi por muito pouco. A senhora atravessava a rua quando a motorista da caminhonete deu ré e passou por cima dela. Isso aí aconteceu em Caiapônia, no sudoeste do estado. A idosa teve ferimentos leves e já está em casa. Por pouco também não aconteceu uma tragédia em Goiânia. Esse senhor estava caminhando numa viela no Jardim Dom Fernando e foi atingido pelo caminhão que dava ré. O idoso teve fraturas na perna. Para este especialista em trânsito, o motorista, principalmente do caminhão, tem que tomar alguns cuidados básicos para evitar acidentes como esses. O caminhão, do ônibus, esses têm ponto cego e eles têm que ter orientação. Tem que ter alguém auxiliando eles para manobrar. Eles não podem manobrar sozinhos, porque são veículos grandes, principalmente os mais antigos. Os novos hoje têm toda uma tecnologia que permite que a pessoa dê ré. Quem dirige sabe que o ponto cego pode causar muito problema. Tem que ficar sempre de olho nos retrovisores, né? Tem que ser automático para o motorista. Na hora que ele entra no carro e antes de ligar o veículo, ele tem que se posicionar do jeito que vai ficar para dirigir. E aí vem aqui e ajusta os retrovisores de um jeito que dê a maior visão possível do trânsito. Inclusive, se tiver objetos na tampa do porta-malas que impeça a visão do retrovisor do meio, o motorista tem que tirar. É no ajuste correto dos retrovisores que a gente consegue diminuir o ponto cego do carro. O motorista, ele é habilitado para isso. Ele teve uma carteira de motorista, então ele tem que saber essas regras. Quanto maior for, tem que cuidar do menor. Então, o caminhão, o ônibus tem que cuidar do carro, o carro tem que cuidar da moto, da bicicleta.
e que tem que cuidar do pedestre. Então o pedestre é o mais simples de todos, tem que ser mais protegido. Procuro evitar passar atrás. Espero e verifico. Quando eu percebo que eles estão dando ré, normalmente eu mudo o percurso para que não haja nenhum problema, que eu sei que muitas vezes a desatenção é grande. Eu não confio nessa faixa. Eu olho primeiro o motorista. Quando ele para, aí eu sigo o caminho. O Jornal Anhanguera, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesta noite. Até mais.